Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, bom dia, ouvinte da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Amados irmãos e irmãs, ontem falávamos da importância dos mártires, da relíquia dos mártires, e hoje vamos meditar sobre algo muito importante, porque nós católicos veneramos os santos. É errado venerar os santos? Quem são os santos? Os santos são amigos, são os amigos de Deus pela vida, pelo modo com que viveram, e são nossos amigos pela sua perfeita caridade. Deus é admirável nos seus santos. De fato, os santos são a obra-prima de Deus. Quando nós vemos uma escultura, perguntamos quem é o autor. Quando vemos uma sinfonia, aquela obra tem um autor. Quando vemos um quadro, a Mona Lisa, lembramos de Da Vinci. Quando vemos a pintura, o Juízo Final, vem à nossa mente Michelangelo Buonarroti. Enfim, cada obra nos fala do seu artífice. O universo fala de Deus. E assim, é lógico que nós podemos dizer que os santos são os justos. Quando tributamos a eles louvores, é a Deus que nós louvamos. É justo que neles também se realiza, embora em grau menor, mas também verdadeiro, o que disse de si mesma, mas cheia do Espírito Santo, a mais santa de todos os santos, a Santíssima Virgem Maria. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes coisas, o poderoso fez em mim maravilhas. Vê-se por essas palavras inspiradas que o louvor dos santos redunda sempre em louvor e glória a Deus, porque os santos são obras-primas da sua sabedoria, bondade e poder. Quando louvamos os santos, é ao seu autor que louvamos, porque nós temos de próprio, como dizia São Francisco, nossos vícios e pecados. Sendo Deus admirável em tudo que é santo, e sendo os santos principalmente obra de sua graça, Deus os ama de modo especial. Aliás, no preceito amar e honrar a Deus, se inclui o de amar e honrar o que Ele ama e honra. E segundo a ordem com a qual ele o faz, Deus ama de modo especial os seus santos. A Jesus Cristo como homem, a Nossa Senhora, aos anjos e a todos os santos da glória, as almas do purgatório e aquelas que ainda pelejam neste mundo. Eis porque já nos 2 primeiros séculos do cristianismo encontramos registrada a prática de um culto prestado aos santos, especialmente aos heróis da fé, os mártires cristãos. É útil reconhecer alguns documentos históricos dessa época que atestam nas origens do cristianismo a prática do culto aos santos, cujas raízes se aprofundam no Antigo Testamento. Vejamos alguns documentos de autores dessa época. Bem no começo, no século II, lá pelo ano 107, o mártir Santo Inácio, que foi discípulo direto dos apóstolos e bispos de Antioquia, lá onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, quando era levado para o cativo para Roma para ser devorado pelas feras devido à sua fé católica, afirmava numa carta aos fiéis de Éfeso: sou vossa vítima e me ofereço em sacrifício por vossa igreja. Este é um testemunho da fé da igreja no valor do martírio sofrido pela fé. Uma carta com data do ano 156, enviada pelos fiéis à comunidade cristã de Esmirna, a comunidade da Frígia, Filomeia,
dá notícia de reuniões religiosas e cultuais dos cristãos de Esmirna, a mesma comunidade a qual pertenceu o bispo São Policarpo, junto ao túmulo, ou seja, as relíquias mais preciosas que o ouro e pedras preciosas, diz a carta do mesmo bispo São Policarpo. Eles rezavam junto às relíquias desse santo, no aniversário do seu martírio. Já era a prática da igreja festejar o aniversário do triunfo dos mártires e dos santos. Estamos no ano 156. Também Orígenes, que viveu no século II e no começo do III, atesta a fé da Igreja Católica na intercessão dos santos. Ele diz: o pontífice não é o único a se unir aos orantes. Também os anjos e as almas dos justos se unem a eles na oração, no Tratado de Oratione. No outro livro, Orígenes dá o fundamento dessa mediação. Ele diz: eles conhecem os que são dignos da amizade de Deus e auxiliam aqueles que querem honrá-lo, no livro Contra Celso. O mesmo ensinamento encontramos em São Cipriano, bispo de Cartago, que foi martirizado no ano 256. Em carta ao Papa São Cornélio, ele afirma: São Cipriano, se um de nós partir primeiro deste mundo, não cessem as nossas orações pelos irmãos. Vejamos agora a ata dos mártires. A mesma verdade é atestada pelas atas autênticas do suplício dos mártires. Assim, Santa Teodosa em Tiro pedia aos mártires, na hora em que eles iam para o suplício, que se lembrassem dela quando tivessem recebido a recompensa. E Santa Pantomina em Alexandria, na hora de seu próprio martírio, prometeu ao soldado que a conduzia que ia pedir por ele quando estivesse junto a Deus. Também em Tarragona, o bispo mártir São Frutuoso, na hora do seu martírio, vendo que muitos fiéis faziam fila e lhe pediam a mesma graça de que não se esquecesse deles quando estivessem junto a Deus, falou a todos em voz alta: sim, devo ter em mente toda a igreja espalhada pelo mundo, do Oriente ao Ocidente. Por brevidade, fiquemos apenas com esses exemplos, mas notemos que, transcorrido o tempo das perseguições sangrentas que banharam a terra com sangue generoso dos heróis da fé, era normal que continuasse a ser lembrada com carinho a memória da santidade desses justos, especialmente no dia do nascimento desses homens e mulheres para a glória do céu, como era chamado o seu dies natalis, recebessem um culto especial. Todos os anos, no dia em que eles haviam morrido, dias natalis, era celebrada a sua festa. Temos vários documentos arqueológicos. A fé dos cristãos dos 3 primeiros séculos nessa verdade está também registrada em muitas inscrições gravadas nos túmulos de santos cristãos e mártires da fé. Eis alguns exemplos. No cemitério de São Pânfilo está escrito: mártires santos, bons e benditos, ajudai a Ciríaco. No cemitério de Aquileia está escrito: santos mártires, lembrai-vos de Maria. Na Via Salária, no cemitério, está escrito: Gentiano, fiel em paz, que em tuas orações rogues por nós, porque sabemos que estás em Cristo. No cemitério de Gordiano está escrito: Sebácio, doce alma, pede e roga por teus irmãos e companheiros. E no cemitério de São Calixto se lê: Vicência, pede em Cristo por Febe, seu esposo. No cemitério de Santa Priscila, Anatólio, teu espírito descansa em Deus, pede por tua mãe. Foi certamente, meus irmãos e mães, com base em documentos como esses e em tantos outros, que o estudioso Leibniz, protestante, mas que estudou com afinco este assunto, nos deixou o seguinte importante depoimento. É certo que já no século II da era cristã eram celebradas as festas dos mártires e que seus túmulos se uniam a assembleias religiosas. Note-se que a expressão assembleia religiosa indica reuniões cultuais dos primeiros cristãos que lá iam celebrar a Santa Missa, que na época das perseguições religiosas era também celebrada sob os túmulos dos mártires, nas catacumbas. Eis a razão que
que em cada altar se colocava a chamada pedra d'ara, que ainda hoje é colocada aos nossos altares, que contém sempre uma relíquia dos mártires e sobre as quais se celebra a Santa Missa. A devoção ao culto dos santos, como é chamada na Igreja Católica, e não superstições folclóricas, teve sua origem na Igreja primitiva ou apostólica, dirigida pelos apóstolos, diretamente ou pelos santos bispos, que os apóstolos mesmos estabeleceram para substituí-los, e não tardiamente no século IV, como falsamente pretende algumas teses protestantes. Eis os motivos da garantia da legitimidade da devoção aos santos. A única Igreja de Cristo, aquela fundada sobre a pedra de Pedro e que de modo único tem a promessa de sua assistência divina, eu darei as chaves do reino dos céus de Jesus, orienta os fiéis a festejarem o dia dos natalícios dos seus santos ao céu, a lhes pedir auxílio junto de Deus e a se esforçarem para imitar as suas virtudes. Pela intenção dos santos mártires, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Continuamos. E até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com o Padre Jorjão, Deus é 10.